Viver de amor é dar sem medida, sem na terra salário reclamar. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, ainda vivendo o desespero e a tristeza e a dor e a mágoa de não ter um salário, não ter um emprego. A gente tem muito o que dizer e nada a declarar. Aqui olhando para as notícias de hoje, vendo que os partidos PP, PSL e PRB pretendem se fundir com a finalidade de ser a maior bancada atual da Câmara dos Deputados, tendo um total de 126 deputados filiados, sendo que essa fusão irá beneficiar o poder, da governabilidade do atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Lembrando a todos e a todas que ainda vivemos aí a Covid-19, ontem a gente vendo que falando da terceira dose e se discute, na verdade o país está sem governo porque não existe uma liderança central e cada município quer fazer o que pensa e cada estado quer fazer o que der na telha. E, fim da história, teremos aí uma falta de vacina. Percebe-se claramente que precisamos de uma coordenação central para facilitar a vida dos municípios. Sendo que existe, e aí eu concordo plenamente, esse liberalismo, essa liberdade, essa falta de início, no início da pandemia, de uma direção mais ampla. Por exemplo, tem municípios na Baixada vacinando jovens de 18 anos, enquanto o outro município já está vacinando adolescentes de 12 anos. Então, uma das falhas que talvez a gente não perceba é que o problema não foi de agora, foi do início da falta de orientação e direção no controle e na vacinação no início dessa campanha de vacinação, que não foi campanha. Cada município começou a vacinar e abrir, não, agora pode vacinar gente de 10 anos, não, agora pode vacinar gente de 9 anos. E agora tem municípios que estão bem adiantados com a vacinação, enquanto outros estão atrasados. Há estados em que a situação da pandemia está super controlada e há estados como o Rio de Janeiro, que é o epicentro da nova variante, a variante Delta. E uma das falhas nossa talvez seja a falta de políticas de combate ao vírus sem politizar a questão da saúde. Infelizmente, não percebemos isso em nossas diversas realidades. E ainda falando dessa necessidade de termos uma CPI da Covid-19, ontem, por exemplo, um dos interrogados, e ele falava que a empresa dele é uma empresa pequena, de pequeno porte, que movimentou 7 bilhões, 7 bilhões por ano. Interessante é que quando fala em 7 bilhões, assim tão fácil de falar, se percebe claramente que há da parte do governo atual essas falas assim como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Agora, outra questão, em 7 bilhões, lembramos logo dos R$7 da gasolina combustível a R$7. Cadê os caminhoneiros indignados com o preço absurdo? O diesel está chegando a R$5. Com o preço absurdo do diesel no governo Temer, não vou nem dizer no governo Lula, nem no governo Dilma, mas no governo Temer. Cadê os caminhoneiros que pararam o país quando o diesel estava no preço acima de R$3? Cadê vocês, caminhoneiros? Onde vocês estão? Será que agora tá legal? Como eu disse na época, aquela famosa carreata, aquela famosa passeata, sei lá, pariata, como diz o povo, que parou o Brasil, a gente viu isso acontecer porque os donos dos caminhões, que são as grandes empresas,
elas estavam incomodadas com o preço do diesel. Hoje não. Se o diesel está caro, repassa para o arroz e o feijão, repassa hoje para aquilo que você tem na sua casa aí, os bens de consumo, e no fim das histórias o patrão nunca toma prejuízo. Bom, e aí vem as desculpas mais esfarrapadas para o preço absurdo do combustível. De acordo com a teoria bolsonarista de ser, a gente coloca aí, por exemplo, a culpa é dos estados, que o imposto do estado. O imposto do estado é falado e é vivido de acordo com aquilo que eu sei, ele é vivido e ele é feito a partir da cobrança do preço total. Se a gasolina for R$7, é 30% de R$7. Se for R$2, é 30% de R$2. Então a porcentagem não tem efeito com o valor dito da gasolina. Será que a gasolina está R$2 e nós, os estados estão cobrando R$4 e pouco ou R$5 de imposto? Não, não é. Né? A gente vai olhar bem aí, não é bem isso. A dolarização da economia, a dolarização do combustível que causa isso aí. Agora, ainda olhando nesse sentido, a gente fica se perguntando, e perguntamos de verdade, aonde vamos parar nesse país de meu Deus? Aonde um presidente diz que tem uma maioria que o apoia, mas não consegue 500 mil assinaturas para poder fundar, criar e gerar um partido político. O tempo dele para candidatar-se à reeleição ano que vem está chegando ao fim, porque ele tem um prazo até agora, acho que setembro, ou até abril do ano que vem, para poder se filiar a um partido, para poder concorrer à presidência da República. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença, pelo carinho, e vamos nós para o Evangelho do dia de hoje. A sua palavra seja o tema incansável da minha canção. Muito bem, senhores e senhoras, hoje, quinta-feira, 21ª semana do Tempo Comum, dia 25 de agosto, ou melhor, 26 de agosto de 2021. Interessante que eu coloquei 25 lá no WhatsApp. Eu tô viajando mesmo, não é isso, gente? Mas lá no Facebook também tá 25, depois vamos corrigir. Lembrando que hoje é 26 de agosto de 2021, agradecendo a todos pela presença, pelo carinho, pela amizade. É bom quando coloca assim com a data errada, que alguém que leu vai dizer, olha, tá errado. Saberemos quantas pessoas estão lendo aí a nossa postagem. Ainda recordando a todos que Jesus está aí fazendo um discurso escatológico. O discurso escatológico, ou melhor, o discurso do fim do mundo. A gente, quando fala em fim do mundo, a gente pensa sempre no pior, né? O fogo caindo, a terra explodindo e por aí fora vai. Sabemos que o fim do mundo, que é um tema tão recorrente em nossa realidade, ele acontece de várias maneiras. Primeiro, quando a gente pega o documento do Papa Francisco, lá da Tossi, o Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 42 ao 51. A gente, quando pega este Evangelho, que com essa temática aí do fim do mundo, a gente observa bem que alguém pensa que o fim do mundo vai acontecer de forma assim, vapt-vupt. Não, ele está acontecendo vagarosamente através da ganância humana. Percebemos claramente que o planeta Terra, a nossa casa comum, ele esquenta 1 grau por ano, ou melhor, 1 grau a cada 10 anos, ou a cada século, uma coisa assim. E vai chegar um ponto em que nós teremos insalubridade para sobreviver nesse planeta. Alguém vai criar as saídas mais absurdas, por exemplo, se fala em morar em Marte, por exemplo, e já se foi confirmado que morar em Marte é quase que impossível, apesar que tudo é possível quando os cientistas querem, né? Mas nesse sentido se fala que lá é muito quente, que lá o carbono acontece direto lá, muito carbono, muita situação complicada. E hoje nós estamos aqui lendo o Evangelho do administrador que recebe o patrimônio para cuidar e ele trata mal os seus colegas. O Evangelho de hoje está falando claramente do nosso carisma e do nosso tratamento social. Por isso, quando eu entrei falando do Laudato Si, ou melhor, falando da carta do Papa, da encíclica do Papa Verde, a encíclica que fala da salvação do planeta,
a gente observe bem como nós tratamos o meio ambiente, como nós tratamos o nosso semelhante. Semana passada eu falei claramente, não adianta você proteger a tartaruga marinha lá da extinção se você não consegue cuidar do seu irmão que está na beira da rua e você não cuida do seu próximo como um ser em extinção. O ser humano que cuida um do outro, o ser humano que valoriza a vida é um ser em extinção. Mais interessante ainda, a gente fica indignado e fica magoado, eu digo, fala realmente isso, a gente fica magoado porque se percebe claramente que esse evangelho fala para as lideranças, fala para os líderes, e os líderes de forma assim muito séria, os líderes que às vezes agem e pensam da forma que querem, ignoram o fato do evangelho de Jesus estar sendo colocado em extinção também. Jesus, quando coloca essa parábola na comunidade apostólica, ele tenta relatar bem aquilo que os fariseus faziam, os líderes religiosos, os líderes que exercem cargo de governo, cargo de comando, que fazem do seu ministério algo para explorar e pedir. Recentemente tivemos aí a crise do padre Júlio Lancelotti, aonde se criticava pela sua atitude profética de levar alimento e cuidar dos moradores de rua. É uma mídia, ou melhor, uma pessoa, um ser que não tem a visão, que quer porque quer se beneficiar do poder, e ele, quando vê que esse poder é para servir, ele sempre coloca algumas bases radicais. E Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, demonstra claramente a dedicação do amor, sendo aquele servo que vai tratar os empregados, os companheiros, os amigos, da forma que tem que ser tratada, com cortesia e respeito. E aí você entra no campo onde líderes religiosos estão preocupados em levar maquininhas para receber o dízimo, a oferta, ou tampouco as chaves Pix criadas aí por algumas igrejas para obter algum dinheiro para benefício próprio ou para o benefício de outrem, dizendo, não, é para ajudar nas obras sociais. Muitas das vezes esse dinheiro está entrando para bancar certos vícios e luxos das lideranças religiosas. O evangelho de hoje garante claramente que esses líderes religiosos, até mesmo líderes políticos, irão receber a recompensa que é ir para o local onde vai ter choro e ranger de dentes. O evangelho de hoje ainda nos questionam de verdade até que ponto nós não somos esse empregado que distrata e ofende e humilha o próximo. O evangelho de hoje nos coloca e nos lança o desafio de sermos administradores que vivem de verdade o reino de Deus. Podemos aí entender que este evangelho está chegando já no capítulo 25 de São Mateus, nessa data 26 de agosto de 2021, 21ª semana do tempo comum, quinta-feira, e nós estamos aqui se questionando até que ponto nós, eu e você, não somos esse servo inútil, esse servo que maltrata e desrespeita o próximo. Bem, que essa interrogação nos tome, que sejamos fiéis ao amor de Cristo, fiéis à boa nova do reino, e que tudo aconteça não por nós mesmos, que nós não merecemos, mas pela vontade do nosso bom Deus. Fique com Deus, lembrando a todos e a todas que estamos numa pandemia, estamos vivendo tempos difíceis, desemprego aí matando muita gente, mais de 15 milhões de desempregados no Brasil, meu Deus, mais de 575 mil mortos pela Covid-19, novas variantes, como diz o ministro da Saúde, é preciso tomar a terceira dose, é preciso se cuidar, é preciso cuidar do próximo. E nossos abraços, nossas orações hoje também para a família e para o diácono Beto, da Diocese de Nova Iguaçu, que se encontra internado com o Covid-19. E que ele fique curado para o bem da nossa
igreja. Em oração por todos os desempregados, sou um deles também. Agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, que cuida e que está aí na linha de frente no combate à Covid-19. Quero agradecer a todos vocês por me ouvir. Dê um like ou dislike, concorde ou discorde. Fique à vontade. Somos nós aqui, vocês daí, mas em comunhão plena, rezando pelo nosso país, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Perfumes são teus pra sempre.